Amém, glória a Deus. Então, vamos dar continuidade. Hoje a última refutação a essa seita da nova era. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10, um texto muito conhecido de todos nós. Enquanto olhava essa última ministração, refutando, não que nós vamos esgotar esse tema, né? Como a gente tem dito aqui, tem temas que são tão amplos e tão complexos que a gente não consegue esgotar, mas nós vamos tentar aqui fazer uma refutação das 10 principais doutrinas sobre a nova era, como nós tínhamos combinado, e hoje nós temos aqui a presença do pastor Michael, que vai nos ajudar nessa refutação, né? Eu queria então convidar os irmãos para nós lermos capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10. Vou guardar ali que todos possam achar, né? É um texto que nós meditamos muito na nossa casa essa semana, porque a nossa filha, ela foi para um retiro, nossa filha mais velha, a Duda, lá na pastor Michael, sabe, lá na comunidade, né? Que é um ministério conhecido de todos nós, a filha da Bia congrega lá, os irmãos conhecem. Né? A gente tem uma relação com esses irmãos, eu tenho de longa data também, então, e vai ser sobre a armadura de Deus, né? Vai ser sobre, e acabei conversando com ela, sempre bom, né? Os pais sempre têm essa função, dar uma alinhada ali, amém, irmãos? Versículo 10, então, vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder. 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, né? Aleluia. 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida, né, investida a couraça da justiça, e calçados os pés na na preparação, eu sempre gosto de fazer na preparação do evangelho da paz. 16, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Vamos continuar ali. 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, Espírito com letra maiúscula, né? O Espírito Santo de Deus, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Ainda hoje, em nossa casa, oramos lá por todos os irmãos aqui, pastor Michael e eu. Ainda essa manhã, oramos por cada um dos irmãos, suas casas, suas vidas, colocando diante do Senhor com súplicas, né? E 19, e por mim, para que seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como lhe convém falar, né? O próprio apóstolo disse que a palavra de Deus não está presa. Em outra parte, uma outra porção da Escritura, ele vai dizer que a palavra de Deus não está presa, né? Para alcançar, cada um de nós ele é livre, para alcançar o propósito e o destino que Deus lhe propuser, e vai voltar para o próprio Deus não voltará para o próprio Deus sem cumprir o propósito pela qual o próprio Deus a lançou, amém, irmãos? Então nós estamos falando do movimento Nova Era, nós estamos refutando esse movimento, é um movimento muito conhecido
principalmente da ala aqui antiga, né? Talvez a ala mais nova está um pouco mais familiarizada e até aceitando um pouco esses princípios malignos de uma seita que ela está em tudo. Ela está nas escolas, ela está no comércio, ela está nos negócios, ela está nas mídias, ela está em todo lugar. A gente viu aqui, inclusive, nessas instituições governamentais. A gente citou algumas aqui, né? Tipo Unesco, ONU, toda a OMS, né? Todas as instituições, de alguma forma, servem uma agenda ideológica. E é uma agenda que primeiro chamava 2030 e agora ela se chama 2050. Eles já ampliaram a longo prazo, né, para instituir esses princípios malignos, esses valores satânicos na sociedade, conforme nós tínhamos visto. E hoje nós vamos ver 10 distorções de princípios que são muito caros para nós, usando a nossa linguagem. Eles utilizam da nossa linguagem teológica, que significa nossa linguagem de estudo dessa matéria não Deus, né? A matéria que eu digo, as escrituras, as doutrinas principais da fé, elementares, dessa parte, porque eu não gosto muito de enquadrar Deus, assim, eu não me sinto muito à vontade, né? Então eu acredito que nós precisamos deixar claro que é sobre as escrituras, sobre a interpretação das escrituras. Então essa seita ela começa com 10 doutrinas chaves do movimento desde o início da sua concepção, né? Que seria ali mais abrangentemente na década de 60. Ela vai alcançar ali alguns movimentos históricos na história contemporânea atual, né? Que seria ali, a gente falou de Woodstock, do movimento dos hippies, da revolução sexual, de alguns pontos que são mais perto da nossa era, da nossa época atual. Então ali ajudou a estabelecer essa seita, esse movimento maligno que visa distorcer a concepção de um Deus único, criador, de um Deus real, né? Um Deus que sempre existiu, todo-poderoso, um Deus relacional como Pai, que se configura na Trindade. Eles vão também usar essa prerrogativa, né? Eu vou citar primeiramente quais são as 10 doutrinas deles, e olha só, vocês vão se admirar do nome dessas doutrinas chaves do movimento. Primeira doutrina de Deus. Segunda doutrina da Trindade. Terceira, doutrina sobre Jesus Cristo. Quarta, doutrina da expiação. Tá bom assim? Quinta, doutrina da salvação. Sexta, doutrina sobre o céu e o inferno com o juízo final, a prerrogativa do juízo final. Sétima, doutrina dos poderes demoníacos. Também tem a ver conosco, batalha espiritual. Oitava, doutrina sobre a segunda vinda de Cristo. O pastor Michael estava ensinando hoje sobre isso aqui, né? E aí, somente na 10ª, eles vão meio que escrever lá, 10ª, doutrina sobre a nova era. Aí eles meio que abrem o jogo, né? Sem muitas delongas, vamos começar então. A doutrina sobre Deus, eles vão... E aqui eu vou contar com o pastor Michael, já tinha falado com ele, embora nós vamos juntos aqui, pastor. A doutrina sobre Deus, eu vou ler exatamente na perspectiva deles, na visão deles, que fique claro, do movimento dessa seita maligna nova era. É um conceito deles, não é nosso. Então, o que diz? Eles têm digamos assim, alguém que escreveu sobre essa doutrina, e o nome dessa pessoa é Jane Roberts, dessa doutrina aqui sobre Deus. E o que diz aqui? A falecida Jane Roberts foi usada, né, para canalizar uma entidade que ela era oriunda de um espírito chamado Seth, que eles alegam que é lá da descendência de Adão. Lembra de Seth na Bíblia? Lá em... Então é esse espírito dessa, foi, digamos assim, uma das primeiras descendências que voltou a se relacionar com, de uma forma que a gente tem falado aqui, que é o monismo e o panteísmo, onde esse ser ele se torna divino por ele encontrar digamos assim, a deidade, do fato de ele poder se perceber como seu próprio Deus.
Então é nesse sentido, porque para a nova era, qualquer um de nós aqui pode ser Deus. Eu posso ser o meu próprio Deus, eu posso ser meu Salvador, eu posso tudo. Só que nós sabemos, nós, filhos de Deus, discípulos de Cristo, nós sabemos que só quem pode tudo é Deus, porque Ele é Deus, por isso que Ele pode tudo. E esse Deus, o único Deus, né, que nós conhecemos, o Deus da Bíblia, esse Deus único, Criador dos céus e da terra, que também é nosso Pai, que é o Deus único da Trindade, o único Deus, onde não há em nenhum outro salvação, somente nele, né? Então, a distinção seria que ela diz que, por exemplo, numa descrição resumida, né, que o conceito de Sete teria Deus na relação humana, na esfera humana. Então, uma vez que Sete era divino, todos nós poderíamos ser encontrando exatamente essa conexão consigo mesmo. Até então, talvez a gente vinha escutando nas seitas orientais sobre o eu interior, lembra? A questão de encontrar o meu ego, né? O meu alter ego. Na verdade, o alter ego é outra coisa, mas eu digo assim, o meu eu interior. No antropocentrismo não bíblico, o antropocentrismo bem humanista, bem, né, distinto do que a gente entende biblicamente. Então, Sete encontraria isso em si, então todos nós poderíamos ser como Sete. Seríamos o quê? Deus. E aí, para eles, tá? O que seria Deus? Deus não seria apenas um único indivíduo, mas seria aí entra o monismo panteístico. Deus é tudo em todos, mas Deus é um em todos. Então é bem complexo. Isso são descrições filosóficas. A gente se utiliza um pouco nesse aspecto para ter uma lente, né, uma cosmovisão, para tentar entender da onde vem isso. Então eles entendem que tudo é Deus e também que tudo é uma coisa só. Então isso seria um monismo que a gente tem falado já há algum tempo, que tudo é um e que tudo é Deus, panteísta, né? Ou panteístico, né? Então ele não é um indivíduo, mas ele aqui essa palavra aqui é uma palavra bem recorrente na doutrina dele. Ele é uma energia gestalt. Então o que seria uma energia gestalt segundo ele? É uma energia que ela é um espírito universal, planetário, né? Essa expressão planetário é muito comum nessa seita, nesse movimento. Então nós estudamos, foi na seita da Sociedade Secreta, naquela seita Rosa Cruz, a questão do Adão Cádium. Quantos lembram? Quem estava, né? É naquela perspectiva do Adão Cádium, aquele espírito universal que todo homem poderia alcançá-lo. E aí o pastor Michael ministrou antes de entrar essa parte desse espírito universal, ele falava sobre o nirvana, que seria um estado, tipo assim... basicamente a mesma heresia, só com uma roupagem diferente. Isso, porque daí o nirvana... O nirvana seria alcançar, tipo assim, um êxtase espiritual, né, pastor? Mas também, de certo modo, unir, né, a alma pessoal a essa alma universal. A alma universal, né? Exatamente. Então, essa energia gestalt seria esse Adão Cádium, seria esse espírito universal em que tudo é um. Toda a matéria, ela vem de uma coisa só. Então, todos nós estamos o quê? Todos nós estamos interligados de uma forma geral. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não tenho individualidade em relação a Bia, em relação ao André, em relação ao César e a Cris, uma vez que nós somos membros do corpo de Cristo. Então nós já temos conversado que nós não somos indivíduos, embora filosoficamente o mundo, a ideia atual é que todos nós temos uma privacidade, não é assim? Nós temos direitos, os direitos humanos. Os direitos humanos, meus irmãos, ele não é assim atestadamente nem aprovado pela Bíblia em certos pontos.
Ele pode até ser respeitado por nós por ser direitos que tem numa lei, numa constituição humana, mas os próprios direitos humanos eles vão incorrer em situações bem delicadas para nós cristãos. Então, dessa forma, quando eu me torno um indivíduo, vamos pensar assim, por que não tem distinção a minha relação com os meus irmãos? Citei aqui 4, porque nós somos membros. Quando um membro sofre, todos os membros sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram, lembra? Isso é clássico, né? A gente se alegra, né? A gente vê, por exemplo, um irmão sendo restaurado, a galera, né? Porque Jesus falou, olha, festa no céu por um pecador que se arrepende. Daí a gente vai lá e se alegra muito, porque uma vida se arrependeu. Então isso é o quê? Isso é a membresia. Somos membros, somos partes uns dos outros. Então, dessa forma, essa questão aqui do individualismo ou do indivíduo, para nós, ela fica sempre meio estranha, filosoficamente. Mas nós temos que lidar com essa palavra, uma vez que tem momentos na fé que realmente é uma responsabilidade minha. Principalmente quando peco, principalmente quando tomo decisões erradas, quando eu me conduzo, né? Então, para eles, essa energia gestalt, ela deixa claro como se fosse tudo... e aqui eu vou me usar de uma palavra que ela parece ser nova, mas ela não é. A palavra avatar, inclusive tem filme, né? Então, exatamente. Essa compreensão que um avatar, estando conectado com uma coisa só, o próprio filme vai trazer essa mensagem. Olha só, a mensagem que tem esse filme. É bem legal, né? Tridimensional, não sei o quê. É bacana, assim. Eu também gosto de ficção. Mas a mensagem que aquele filme carrega é exatamente isso aqui, gente. Tudo é um. Sim ou não? Quem viu o filme sabe. Então, tudo interligado. Aquilo ali está desenhado para nós como eles creem. De certa forma, nós somos um em Cristo. Na verdade, nós somos membros do corpo de Cristo. Então, como membros do corpo de Cristo, cada um temos uma função. E cada um de nós vai sentir o que o outro sente a partir que estamos ligados. Entendeu? Mas onde é que está aqui o furo da bala nessa situação? Comparando com a nossa fé. Nós só temos um Deus. E nós temos um entendimento muito claro que tudo é dele, por ele e para ele. Nós temos um entendimento, por exemplo, que não há verdade fora de Deus. Sim ou não? Ou vocês acreditam que há alguma verdade fora de Deus? É possível? Que não há luz fora de Deus, porque em Deus não há treva nenhuma. Então, esses conceitos sobre certo e errado, luz e trevas, verdade e mentira, esses conceitos são tão importantes, irmãos, no critério que nós temos para observar nossa vida no dia a dia, no nosso trabalho, na faculdade, na família, nas relações da própria igreja, que nós podemos estar incorrendo em doutrinas de demônios, em doutrinas maléficas, malignas, que distorcem a escritura de forma tal que a própria mídia trabalha a favor deles. Então, toda a produção hollywoodiana, e aqui veja bem, eu quero ter um cuidado muito grande em não trabalhar nenhum tipo de teoria de conspiração, tá? Não é exatamente essa linha que nós adotamos aqui. Nós entendemos que sim, é possível que haja, que tudo é espiritual e é uma batalha. Nós vemos hoje aqui, nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra, aí tem uma lista aqui de quem são os nossos alvos de luta. Então nós peguemos nas armas, irmãos, peguemos nas armas. Oração, jejum, palavra, espada, né? Peguem nas armas. Vamos lutar. Mas a gente tem que lembrar que para onde devemos direcionar nossa luta, né? Ou será que nós precisamos ouvir do apóstolo? Novamente, não se devorem, não se comam vivos. Não precisa. Uma coisa que é importante deixar assim, bem clara é a diferença entre a nossa fé, entre a verdade, né, e aquilo que eles creem, né, que é a mentira.
Por exemplo, assim, ó, que em alguns momentos sim, até parece que a linguagem ela é parecida, né? A questão, né, de ser o Zoom e tudo mais, né? Porque justamente eles têm isso, né? Que há uma unidade, né, no universo, né? Que todos são um, é um monismo, né, e tal, né? Só que existe uma grande diferença. Né, a nova era ela é muito semelhante, né? Até porque ela bebe, né, das fontes lá do hinduísmo, né, e tudo mais, Sim, né? Então sim. ela tem essa... o que acontece com a pessoa? A pessoa ela é, vamos dizer assim, o ápice, né, né, dessas filosofias é a pessoa ser dissolvida, né, no todo, né, e ela, né, digamos assim, ela está ali se entendendo, né, como uma pessoa, mas a personalidade ela acaba se dissolvendo e como que deixando de existir, né, quando ela se une, né, a essa energia gestalt, ou nos outros casos, né, a essa alma universal do máximo. Então a pessoa deixa de existir. Nós somos um em Cristo. Amém. Só que o fato de sermos um em Cristo, né, de sermos o corpo de Cristo, né, no singular, o corpo de Cristo, isso não faz com que a nossa pessoa seja dissolvida, né, perca a sua existência, nada disso. Nós permaneceremos sempre, eternamente, né, sendo a pessoa. A Marina vai continuar sendo a Marina, o Mike vai continuar sendo o Mike, o César vai continuar sendo. Nós seremos, lógico, aperfeiçoados, né, mas sempre seremos a pessoa. Nunca a nossa existência vai se dissolver e passar a ser uma só coisa misturada com alguma outra coisa, né? O tipo de unidade que nós vemos na Escritura, né, que o Senhor nos revela, é uma unidade diferente dessa, né, dessa unificação aí da nova era. Na nova era, a personalidade ela se dissolve, enquanto que, né, a verdade de Deus, a personalidade permanece sempre identificável. Né? Por exemplo, o próprio Deus é um só Deus, mas são três pessoas: né? Pai, Filho e Espírito Santo, e não há uma mistura. Tem aqueles que querem fazer essa mistura, os unicistas. Né? Mas agora, da mesma forma como Deus, né, ele é um, mas são três pessoas, né, nós permaneceremos sempre distintos. Então, nunca vai haver uma mistura de daqui a pouco, né? O André já não é mais o André, já é uma outra, misturou, não. Amém. Tanto os salvos como os perdidos. Sempre vai, né? Tendo um juízo, né? Cada um vai ser julgado. O nome, né, de cada um vai estar ali, né? Sempre vai haver uma mistura, um bolo, né? Onde sumiu, não deixou. É verdade, né? Quando o Senhor Jesus, no monte eu falo, no monte da transfiguração, né? Naquele episódio, como é que Pedro ali, João e Tiago, como é que eles reconheceram quem estava ali? Então fica evidente para nós que Moisés continua sendo Moisés, que Elias continua sendo Elias, amém, irmãos? Então não há uma descaracterização, perfeito. Então quem é que vai? É o Rafael que nós vamos encontrar lá no céu. Não é um anjo, né? Virou anjo, não virou anjo. É o Rafael mesmo, uma alma eterna, né? Então, a partir do princípio que não pode mais se extinguir, né? Porque tudo que ele faz durará eternamente. Nesse aspecto, tudo que ele criou, né? Então a gente não perde, a gente não pode ser descaracterizado. Perfeita essa colocação, porque ela quer desconstruir o homem, tem que ser um homem em Deus. Falamos bastante até nos primeiros episódios do ataque à família, né? Essa desconstrução do próprio homem, a desconstrução da mulher, né? Na implicação do feminismo, né? A própria Emanuela me contou uns episódios assim de batalha dela na escola e de conceitos, quer dizer, nós estamos em guerra, irmãos. Ideologicamente, mas as nossas armas, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus, são bíblicas, são as armas de Deus, não são a nossa, não, é as de Deus. Lemos aqui hoje o texto que vai nos municiar, porque elas são poderosas para desfazer as obras, né, as obras infrutíferas, as obras malignas de Satanás que se levantam contra os salvos, contra a família, né, E Jesus falou: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela.
O próprio Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, garante isso. Então o homem tem que ser homem em Deus. Lembramos aqui amanhã tem culto de homens, hein? Amanhã tem culto, os homens aqui amanhã, a glória de Deus, amém? Amém. O que nós falamos aqui, que nós estávamos aqui entre os homens e comentamos naquela oportunidade, né, que se estamos aqui com as mulheres, eu estou aqui com a minha esposa e minhas filhas, aí tenta entrar ali um assaltante ou alguém que queira fazer mal. O que eu vou fazer? Vou me colocar entre a minha esposa e minhas filhas, vou me colocar na frente. É isso que um homem faz. Então um homem é um homem em Deus. Porque desde Gênesis o homem faz o quê? Protege a mulher, que é mais frágil. Está desde Gênesis, irmãos. Ele cultiva, ele protege, ele provê. Esse é o homem bíblico. Então, o homem não pode ser descaracterizado. Então, quando tu pega a questão da individualidade, aí sim, do caráter da tua criação, aí está errado. Porque essa desconstrução que a gente vê nas novelas, na mídia, da figura do homem, da figura da mulher, atribuindo papéis à mulher que não são da mulher. Nós temos uma mulher atual que faz e que vive de uma forma como se fosse um homem. E homens que tomam para si, né, papéis e De coisas mulheres. que são para as mulheres. Para as mulheres. Homens que estão se tornando frágeis, feminizados, frágeis. Homens que começaram tipo assim, a ceder a algumas situações que a própria Escritura vai. Talvez aqui os mais novos não sabem, de repente por não ter uma noção do que a própria Escritura propõe, os termos da Escritura. Mas um homem não pode se vestir igual a mulher. Isso é bíblico, irmãos. Mas por que tu sai na rua e tem um monte de homem vestido com roupa de mulher? E eu não estou falando de... Não, eu estou falando roupa de mulher, por favor. Tem roupa que homem usa aqui que não é de homem, cara. Roupa de homem é roupa de homem, vamos deixar claro aqui. Eu sou da geração que começou o tal do unissex. Eu sou dessa geração aí. Quando entrou na C&A, a C&A, vou falar, falei agora, foi uma das primeiras promotoras desse tipo de distorção de realidade. Isso é uma distorção de realidade. Propondo que o homem pode usar roupa de mulher. Agora, hoje chegou uma caixa gigantesca de roupas de bebê. E eu fiquei, isso aqui é feminino, é masculino, quero tudo. Unissex. E aí eu não sabia, isso aqui é masculino, é feminino. Meu chefe, é unissex. E aí eu fiquei, não existe isso. Eu ponho uma monte, então, tem cabide unissex aqui? Aí ele ficou tipo, te vira. Aí eu botei tudo, tipo assim, separadinho na parte feminina. Porque tinha mais assim, E aí chegou o meu colega com uma sacola gigante, assim, de roupa feminina. Isso aqui combina comigo. Ele puxou um cropped. Isso aqui combina comigo. Puxou um short. Eu fiquei, caramba, como assim? Toma atento, Rafa. Mas agora assim, tu tem quantos anos? Eu tenho 19. 19 anos. A C&A lançou isso, no mínimo, há 35 anos atrás. Tu não estava ainda, tu estava só no sonho de Deus, na tua mãe e teu pai, tu não estava ainda. Entendeu? Ela promoveu no Brasil essa questão dessa distorção de realidade. Entendeu? Então, e o pior de tudo é que a igreja não repara isso. A igreja não... E pelo contrário... É até capaz de, dentro da igreja, a gente ver alguns homens aderindo a esse modismo, a esse tipo de moda que não representa a figura de um homem. Isso é muito claro aqui. Nós, igreja, não temos distorção da realidade, irmãos. Nós temos que saber, homem é homem, mulher é mulher. Os papéis definidos. Nós não temos que aceitar a ideologia de feminismo, nem de machismo, nem de nada do mundo. O mundo não dita nada dentro da igreja do Senhor. Não tem voz dentro da igreja do Senhor. Então nós não aderimos a nenhum tipo de modismo. Está aqui o nosso pastor, eu sei da posição dele. Nós falo assim, muito mais respeitando a própria presença do pastor aqui.
E daí, das igrejas de forma geral, a igreja não pode se amoldar ao mundo, gente. Romanos 12, né? Mano aqui. Então nós precisamos lembrar desse princípio. Então um homem é um homem em Deus, uma mulher é uma mulher em Deus, para não perder exatamente a característica do caráter da própria criação. Criou Deus lá, a gente falou, criou lá em Gênesis, criou Deus o homem macho, está em Gênesis, e a mulher fêmea. E um homem se une à sua esposa, à sua mulher, os dois viram uma só carne, um casal, uma instituição já, vão ter filhos, vão gerar filhos, vão virar uma família, primeira instituição de Deus. Então o homem, ele é um homem macho, ele é um futuro marido e é um futuro pai. Se um homem não atender essas 3 demandas aqui, ele não atendeu ao propósito da vida dele como criado, como criatura de Deus. Da criação geracional, o mandamento de Gênesis, sabia? Ele não atendeu. Olha que interessante isso. Para que um homem seja pleno assim como uma mulher, a mulher também. Ele vai ter que exatamente, mulher fêmea, esposa, mãe. O homem, mesma coisa, o homem macho, marido, pai. Aí, tipo assim, na questão daquilo que nós entendemos como criação, do mandamento da criação de Gênesis, foi atendido aquilo que Deus propôs. Os termos de Deus são esses. E agora, o que essa seita trabalha? Ela quer distorcer isso. Ela quer descaracterizar exatamente a personalidade de cada um. O feminismo, ele está dentro da nova era? Sim, ele é um atributo da nova era. Ele é um carro-chefe da nova era. As grandes autoras das Bíblias, a gente leu aqui, até eu não trouxe hoje, mas a gente chegou a ler, deve ser no vídeo 2, o que seriam, eram 3 Bíblias, se os irmãos lembrarem, da nova era. Tem até a Blavatsky, que o pastor Michael já tinha falado anteriormente até a mim, da Helena Blavatsky, né? Ela é uma das autoras dessas Bíblias, eu vou usar essa expressão de exemplo, e ela era feminista, tipo, e não só isso, ela era muito mais que, ela era machista também, ela era as duas coisas, ela era uma mistura mutante das ideologias, né? Essa mulher era um demônio. Ela fundou uma seita sozinha, tem uma seita, ela é uma grande cooperadora da nova era. A gente vai estudar mais adiante. Nós vamos estudar, né, pastor? Ela fundou uma seita, olha só que essa mulher, a mulher é dos infernos mesmo, entendeu? Casca grossa. Eu queria que os irmãos abrissem bem rapidamente, mas pode falar, pastor Mário. Êxodo 3, nós vamos ler alguns versículos aqui bem rapidamente, sobre essa questão que o pastor Michael falou, quem é Deus para nós? O que a palavra fala sobre isso, irmãos? Nós vamos começar com o versículo, aqui no 3º capítulo de Êxodo, né? Nós vamos ver Deus falando, Moisés ele encontrou ali, né? Aquela experiência da sarça ardente com Deus se identificou como um ser pessoal, como Deus, como único, né? Tipo assim, ele está se apresentando para Moisés, e depois Moisés vai perguntar ainda, né? Vai ao faraó e diz, mas o que eu digo se ele perguntar, né? Eu falo em nome de quem? Ele também vai responder aqui. Vamos começar no versículo 6. O que ele diz lá? 3:6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Né? E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então aqui o registro do próprio Moisés, quem está escrevendo aqui é Moisés. Ele está dizendo assim, ele está falando de si, ok? Ele está falando de si mesmo, entendeu? Tipo, Samuel está escrevendo, aí Samuel encobriu o rosto, porque estava na presença de Deus. É nesse sentido aqui, irmãos. Então, vocês veem que no final do versículo ele reconhece o quê? Que era Deus. Amém? Tá claro para os irmãos? Então, assim, agora olhem comigo, da mesma forma, o versículo 14.
Quer ler, pastor Marcos? Por favor. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Né? Então aqui ele está afirmando para Moisés, né? Eu sou o que sou Deus. Pode dizer lá para o faraó, fui eu que enviei tu diante dele. Que ele escute, então. O verdadeiro Deus fala contigo, é nesse sentido. E tu vai dizer para ele que o verdadeiro Deus fala com ele. Igual. Então aqui nós podemos ver isso aqui é esse irmão, que o pastor Michael tem usado o trabalho dele, que é o Walter Martin, né? Então isso aqui é o material dele que a gente está usando, só para conhecimento dos irmãos à fonte, né? E agora eu quero que os irmãos prestem atenção também no versículo 15. Pode continuar, pastor Neto. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Até aí tá bom, pastor. Então aqui a gente pode perceber que essa identificação de Deus com sua criação, com seu servo, né, Moisés, ela é uma assim, Deus está assumindo, né? Eu que sou, né? Eu sou o que sou. Eu que envio, eu que digo. E talvez, meus irmãos, lembram lá de Gênesis 3? A gente leu aqui umas 2, 3 vezes já, né? Eu vou ler lá, irmãos, bem rapidinho. Gênesis 3 diz assim, ó, a fala da serpente, né? Que é a fala da nova era. Versículo 1. Ora, a serpente... capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor tinha feito, e essa disse à mulher. É assim que Deus diz. Vai incorrer sempre nisso, meus irmãos. Aquele dia teve uma coisa bem legal, que enquanto o André estava lendo, ou alguém estava lendo, a gente viu exatamente a fala da serpente e a fala de Deus. Ao mesmo tempo a gente fez essa comparação, tipo assim, a serpente diz: certamente não morrerás. A gente voltou lá no 2 e Deus: certamente morrerás. Então Deus fala, Deus diz, Deus estabelece. E como isso, como preceitos, como mandamentos. Nós vamos estar falando um pouco mais até no domingo, eu dou um spoiler aqui. Então dessa forma, concluindo essa parte aqui, o nosso Deus, ele está desde o princípio da história da humanidade, se identificando como o único Deus, como o único que diz, que prediz, que dita, não como um ditador, mas como o Senhor, né? Como Deus governador, né? De tudo, né? Eu quero que os irmãos abram também, bem rapidinho, João 4:24. O pastor Michael também tem liberdade, né, pastor, para acrescentar, não a palavra de Deus, mas a palavra de Deus. Então, João 4:24 diz assim, uma característica aqui, assim, ó, a nova era, ela vai declarar que Deus é um espírito, assim, não é um indivíduo, ele é impessoal. O pastor Michael falou em alguma das seitas sobre essa impessoalidade, né, que é a descaracterização da Trindade, né, vai ver que atinge outra doutrina, né, ver como é sutil, né, como é sorrateiro, né. Então ali em João 4:24, olha só o que diz, amados. Quer ler para nós, Cris? Por favor, pode ser? Deus é espírito, e importa que o adoram, e o adorem em espírito e em verdade. Muito obrigado, Cris. Olha só que a Cris deu. Deus é espírito. Então, na verdade, tem uma explicação para o não entendimento deles. Não é uma justificação do engano, mas tem uma explicação para eles talvez não entenderem ainda essa pessoalidade. O pastor Michael já tinha explicado anteriormente, daria para voltar e dar um primazia, a questão da Trindade, né? Os três que são distintos, coiguais, coeternos, consubstanciais, não são inferiores. O Pai
não é o Filho, que não é o Espírito, e também não é inferior a nenhum inferior ao outro. O Espírito não é a secretária da Trindade, isso é mentira. O Filho não é inferior ao Pai, também é mentira. Todos são coiguais. Todos são onipotentes, onipresentes, oniscientes. Todos têm o mesmo atributo como Deus, e o único Deus, e um só Deus. Não são três deuses. Então, de forma mais abrangente, tem uma pessoalidade, sim, porque são três pessoas. A nossa amada Trindade, nosso Deus, nosso único Deus, né? Eu não quero me deter muito, mas a gente poderia até trabalhar mais essa. Vamos já para. Porque a próxima a gente já está tocando nela, que é a Trindade. Então vamos lá. A Trindade, eles têm aqui, eu tenho mais objetivo, né? O pensamento eterno é um monismo, né? Porque na Trindade, para eles, tudo é um, lembram? Aí incorre no unicismo, que é uma heresia, né? O pastor Michael citou aqui que uma hora dá para trabalhar mais em cima, hoje talvez não, mas o unicismo, ele contraria o princípio, o pastor Michael explicou, da Trindade. Então, o monismo está por trás disso. Então, em essência, para eles, para a nova era, ele é um eterno um. É uma expressão meio. Ele seria um eterno pensamento uma eterna energia uma energia, porque tudo é um. Isso é monismo, né? Em essência também. Então, o que ele tem distinto nos seus atributos? Ele tem energia e força. É uma alegação deles, tá? Ele tem inteligência e também sabedoria. Então, eles acabam se utilizando e emprestando palavras que são caras para nós, né? A palavra sabedoria, uma palavra bem bíblica, né? Vai dizer lá em Tiago, né? Quem não tem sabedoria, Tiago, peça a Deus, né? Então a gente precisa de sabedoria. Eu preciso, né? Os irmãos precisam de sabedoria, peçamos a Deus. Em oração, clamemos por sabedoria. Então, uma coisa interessante, gente. Isso aqui eu conversei com o pastor Michael. Eu não consegui encontrar aquela palavra. Eu lembro de ter percebido em algum lugar, não consegui encontrar, mas olha só essa declaração deles, tá? Da Blavatsky, a capeta lá. E assim, esse Deus trino em energia, a quem os homens chamam de Pai, Mãe e Filho. Pai, mãe e filho. Pai, Mãe e Filho. Há um tempo atrás eu tive um embate com um pastor querido, amigo meu, somos amigos até hoje, mas ele levou toda a igreja para ver a Cabana. Na época eu me opus muito a esse filme, me opus à igreja, eu tive bastante complexidade naquele momento. Porque, primeiro, querer humanizar, né, a divindade, né, a essência. A gente acabou de ler que Deus é Espírito. Então, estavam humanizando. O único momento onde Deus se encarnou foi em Jesus. A encarnação. O Filho se encarnou. Né? Mas agora, né, não há encarnação. Né? Deus, em sua essência, é Espírito. Não é, né? São duas naturezas que não se misturam. Mesmo em Cristo, né, há uma união, né, das duas naturezas na pessoa de Cristo, mas não há uma união das naturezas entre si, no sentido, né, de se misturarem. Dividindo. Permanece a natureza humana, né, e a natureza divina. Elas estão unidas à pessoa de Cristo, mas elas não se unem entre si no sentido de se misturarem e virarem uma outra coisa. Isso também é uma heresia lá. Mas, sim. Né? É porque daí se dividissem, ficaria 50% homem e 50% Deus. E se unisse, né, seria uma coisa diferente que não seria nem Deus e nem homem. Nem Deus nem homem. Então, né? A panaceia, sei lá, né? Então, nesse ponto aqui, pai, mãe e filho, gente, é um pouquinho demais, né? Nós nem conseguimos conceber, assim. É óbvio que aqui a gente percebe. Vocês nunca repararam o quanto no último encontro nosso foi falado aqui pelo seu Gilmar, pela Bia, do ecumenismo, um pouquinho, né?
o quanto o ecumenismo ele está dentro, ele está inserido nesse movimento da nova era, porque vocês vão ver o movimento católico, em breve nós vamos ver, como ele tem ele comunga com o espiritismo, com o baixo espiritismo, inclusive tem lá a questão do dia de Maria, né, para eles, né, mãe de Deus, Maria, e tem daí o dia Iemanjá. Então, o que é isso? Isso é um sincretismo, é um misticismo, é ecumenismo, é panteísmo, é monismo. Vocês estão entendendo? E vai incorrer nisso aqui. Porque daí eu consegui agora uma nova trindade. Porque nessa trindade aqui, aquilo que o Pai não consegue tolerar, olha só a gravidade, irmãos. Ele é o justo juiz, então ele sabe. Vocês estão entendendo? A mãe consegue. Porque a mãe não é mais. Vocês estão entendendo? Aí o filho faz arte. Aí o filho faz arte, a mãe vai lá e. Toda a mãe. A avó dizem que é um pouquinho mais nesse lance de estragar os netinhos, tá? Mas a mãe também ajuda às vezes um pouco super protegendo, fazendo coisas que não. E o pai é sempre olhado como vilão, né? Porque o pai ele quer, né? Tem que aprender e tal, Mas são papéis e os dois são de Deus, são iguais, tanto do homem quanto da mulher, são dignos, não são inferiores. Não há papel inferior de nenhuma parte. Mas aqui o conceito deles, da nova era, que aqui Deus, Pai, Mãe, é porque tem uma tolerância, ou seja, eles querem ressignificar princípios, irmãos, e preceitos que a palavra de Deus estabeleceu do que é certo e errado, pecado e santidade. Para eles não existe mais. Eles acreditam que o homem passa a não pecar mais quando ele alcança um estágio, né? Me ajuda, uma evolução. Uma evolução, né? O homem não peca mais. Virou anjo. Tu é anjo, então voa, né? Abre a asa e voa, porque se o homem não tem pecado, então fica complicado. Aqui anjo peca, né? Pecou lá, né? Lembra de alguns anjos que pecaram? Então, esse conceito de pai, mãe e filho, para descaracterizar, mais uma vez descaracterizar a figura da Trindade, é muito maligno. É um conceito por demais maligno. E só tem alguns pastores, às vezes, né, que eles, tipo assim, eles namoram essa ideia, assim, né, de querer, Espírito é feminino. de querer vincular, né, o Espírito Santo a uma ideia feminina. Eu já ouvi. Né? Saber assim, nós temos que rejeitar esse tipo de noção. Amém, pastor. Amém. Isso não é bíblico, em nenhum momento na Escritura, assim, há essa coisa de vincular o Espírito Santo a como se fosse uma ideia feminina. Isso aí é paganismo. Paganismo. As ideias pagãs, como, né, essa questão da nova era, essa é uma roupagem recente de um paganismo bem antigo. Verdade, de milênios. né, pastor? É só o nome, a nova era, porque não tem nada de novo. Não tem nada de novo, antigos conceitos de eras passadas. Antigas ideias erradas, antigas heresias, novos adeptos. É só uma recalchutagem, né? E aí, esse conceito de um suposto Deus, né? Ou três deuses, né? Um pai, uma mãe, um filho, isso aí já é um conceito de paganismo muito antigo. Maligno. Eu queria que os irmãos abrissem rapidamente. Alguém abre em Gênesis 1:6. Pode ser a Bia, por favor. Gênesis 1:26, perdão. 1:26. Emanuela, pode abrir para nós. Mateus 28:19. 28:19. Nós não vamos ler tantos assim, mas pelo menos 2 textos só para nós. Vamos enxergar a Trindade. Sim, por favor. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre toda a terra, e sobre todo o resto que se move sobre a terra.
Então aqui no que nós enxergamos? Nós enxergamos naquele verbo de ação ali do hebraico, que não precisa citar, no plural. Façamos. Dá para perceber na gramática que é mais de uma pessoa, amém? Então ali é o Deus Trino, né? É o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, criando o homem e a mulher, né? Criando o ser humano e tudo, né? Então fique claro para que a gente possa enxergar, né, a Trindade de Deus lá do princípio, amém? Isso é muito importante. Eu gostaria muito que os irmãos testificassem assim, ou se tem alguma dúvida, levanta a mão, pergunta, porque isso é uma doutrina fundamental. O pastor Michael falou ali, na verdade tem doutrinas que a ideia errada, a crença errada pode levar para a perdição, irmãos. O fato de incorrer, né? Então, pode ler, por favor. Mateus 28, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Né? Então, aqui nós olhamos que quando nós somos colocados em Cristo, né, naquela ordenança por obediência, um testemunho público, testificando a nossa fé, é mediante, né, os irmãos da igreja, céu, eu gosto de dizer céu e inferno, e a própria Trindade descrita, né? Porque ali os anjos também estão testemunhando, os demônios também estão testemunhando, sabia? Só não está ali, mas a gente sabe que estão. Todos estão testemunhando, mas ali está a Trindade, né? Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Sejamos colocados em Cristo. Então, a gente vê como é importante a nossa fé correta, né? O entendimento correto, conversávamos hoje com o pastor Marco, o entendimento correto é ter uma fé correta e os frutos corretos. Da mesma forma, irmãos, o entendimento errado, uma operação de fé errada, uma fé errada, e consequências erradas, não é nem fruto, é consequências que advêm de um entendimento errado. E isso no âmbito da nossa fé, essa doutrina aqui. Jesus Cristo, vamos para a próxima, amém? O que a nova era acredita? Que Jesus Cristo, ele existe dentro de cada um de nós, é um princípio, aquele espírito universal que emana toda a consciência cósmica, planetária, tudo isso mesmo, cósmico, planetário, é um espírito comunitário global, né? Onde tudo está conectado. Uma vez que tudo está conectado, irmãos, a gente joga sempre a favor, nunca é contra. Por quê? Porque, sabe aquela expressão, usar uma expressão bem, está tudo dominado? Lembra que a gente falou nos primeiros encontros sobre o governo, a ordem mundial, o interesse de ter um só governo, né, de subjugar dessa forma? Lógico que eles não falam abertamente, mas a intenção é essa, da nova ordem mundial. Isso é uma preparação para o fim, é uma preparação. O pastor Marco me dizia ainda hoje, né? Sabe as palavras que de repente a gente está aqui, sendo igreja, tentando viver a igreja, configurar, e daqui a pouco muda tudo. E aí a gente está pronto? A gente está pronto? Hoje a gente pode se reunir aqui, mas talvez amanhã a gente não possa mais. E aí? Aí nós vamos dar valor, não é assim? Quando perde, tu dá valor, não é assim que diz? Que saudade de reunir com os irmãos. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu imagino que sim, porque vocês são amantes da igreja. Mas quando nós não pudemos congregar, eu vi minha filha mais nova chorando. Chorando honestamente, porque não podia estar com os irmãos da igreja. Eu vi uma criança de 6 anos na oportunidade chorando. Aquilo ali para mim traduz um cristianismo sincero.
enquanto muitos rejeitam a comunhão. Muitos rejeitam a mesa. Eu estou sempre me esforçando, tento estar presente o quanto eu posso. Quando eu não puder, não vou poder. Também não, né? A gente não é sobre-humano. Mas, irmãos, eu não me acho digno dessa mesa aqui. Mas eu não me vejo sem ela. Eu me refiro à comunhão. Até depois do fim. Tão precioso isso, irmãos. Não tem nada nesse mundo que venha. Nós falamos aqui domingo, nosso problema central na ofensa para com Deus é o pecado. Mais de qualquer outro problema, não tem problema maior que o pecado. Mas não há graça maior que o perdão, que a graça salvadora, que a misericórdia, que Cristo. Porque nele temos vida, amém? Nele somos salvos de nós mesmos, salvos uns dos outros. Sim, uns dos outros muitas vezes. Salvos do mundo maligno, salvos do pecado, salvos de Satanás, salvos de tudo que pode nos impedir de termos comunhão com Cristo, com o Pai e uns com os outros, de andarmos na luz, na verdade, na confissão de pecados, na entrega, cedendo, indo na direção do outro, abrindo assim, sabe, com propósito, com intenção, para que o irmão esteja junto, para que o irmão congregue, não fazendo como é costume de alguns. Que a gente não venha ser encontrado assim, irmãos, mas que a gente possa ser encontrados refutando essa seita aqui mesmo, em Cristo, como membros do corpo de Cristo, e não como indivíduos, com suas privacidades e direitos, sabe? Então, para eles, Cristo é apenas uma qualidade, uma energia. Acredita nisso? Mais uma vez, a impessoalidade, a descaracterização. Eles acreditam que Cristo não só é apenas um espírito evolutivo ou de evolução que todos nós podemos alcançar e sermos Cristos, só se for os falsos Cristos que os apóstolos. Uma observação assim, em relação a, por exemplo, em relação a Jesus Cristo, eles têm uma nomenclatura que eles chamam de Senhor Maitreya. Isso, Lorde. Ou seja, Lorde, no caso inglês, né? Senhor, né? E aí eles entendem, eles fazem uma diferenciação, e aí é complicado, a gente ouve alguns teólogos que eles estão ali pregando, e aí uma hora estão diferenciando, uma hora eles falam do Cristo, aí depois eles falam de Jesus, e tem pessoa que aceita Jesus, mas não tem o Cristo, sabe? Começou a fazer essa coisa e já põe o pé para trás e já. Então, porque esse negócio de diferenciar Jesus do Cristo, isso é coisa da nova era. A nova era que faz isso, sabe por quê? Olha só, a nova era entende que existe esse espírito, né, do universal, Cristo, né, universal e tal, né, que eles identificam como sendo o Cristo. E eles entendem lá, né, que lá naquela época lá teve o Jesus, que na visão do pessoal da nova era teria sido como que possuído por esse espírito, né, do Cristo, né? E aí por isso que a questão do avatar é que Jesus lá naquela época teria sido um avatar, né, desse Maitreya, desse espírito, né, de Cristo universal e tal, né? E eles esperam ainda para o tempo do fim, né, que vai instaurar a nova era e tudo mais. Eles esperam novamente, né, um homem que vai, vamos assim, encarnar, que vai receber, né, desse Maitreya. Eles estão esperando pelo esse Lorde Maitreya, né? Que no final das contas, provavelmente, né, o pessoal da nova era, quando o anticristo aparecer, eles vão identificar, tá legal,
cumprimento do que a gente estava esperando, aguardando. Quer ver? Ó, olha só o que o pastor Michael falou. Cristo é uma força básica evolucionária dentro de cada um de nós, como um degrau de evolução. Antes dele, Lord Maitreya, né, que era uma reencarnação de Buda, haveria estabelecido um caminho para ele andar. Vocês estão entendendo? Antes de Cristo. É como se Cristo fosse uma reencarnação de Buda. Vocês estão entendendo? Para eles, seguindo o que o pastor Marco falou das seitas orientais, do hinduísmo, né, do budismo. É nesse aspecto, esse Lord Maitreya, Senhor Maitreya, ele seria ele edificou sob um padrão que Buda havia estabelecido. Maligno isso. Dos quintos dos infernos. Essa heresia aqui. Todas elas, porque essa reencarnação que é tão cara para eles, na verdade, ela nem pode ser conceituada nem filosoficamente, que é o pior de tudo, sabia? Não há assim um entendimento que os próprios filósofos gregos entendiam a reencarnação simplesmente como uma coisa passiva de entendimento. Na verdade, era uma coisa mais mística, mais esotérica, oculta, do que o entendimento claro de qualquer evolução. Então, nem a filosofia conseguiria aceitar e conceber, digamos assim, uma doutrina dessas. A gente nem falou aqui de reencarnação, falamos de outras vezes da reencarnação, que eles creem, né? De forma geral. E aqui nós temos um problema, porque eles vão usar a nossa linguagem, que o pastor Marco está falando na perspectiva de encarnação, porque eles sabem que os cristãos usam, não tem o re, mas eles estão falando de reencarnação. Aí é que está o pulo do gato. Eles estão falando de reencarnação. De quem? De Buda? E para eles Cristo seria o Buda evolutivo. Como é que é? Força básica evolucionária dentro da criação desse espírito do Lorde Maitreya, de toda. Aí tem todo esse trecho aqui, ó, é tudo isso aqui sobre esse assunto, né? Não vamos ler tudo, né? Os irmãos terem noção de quanto eles investiram nessa parte para confundir, para enganar, se possível, vou usar aqui, ó, até a nós próprios escolhidos, os cristãos, né, os discípulos de Cristo, que conhecem a Cristo, os filhos de Deus. Então, Jesus Cristo, Filho de Deus, o próprio Deus. Podemos lembrar aqui João, Evangelho de João, capítulo 1, no princípio era o Verbo, lembra? E o Verbo era Deus, estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada que foi feito se fez. Porque ele é o princípio. Na verdade, ele é a fonte de todas as coisas. A expressão exata, tudo converge nele. E ele veio na plenitude dos tempos uma única vez. E o autor de Hebreus vai nos ajudar, já que a gente tocou numa doutrina também para a perdição, Hebreus 9:27. Rafael, pode ler para nós? Hebreus 9:27, por favor, enquanto ele procura ali, que é sobre a reencarnação, essa doutrina maligna, né? Como se Cristo, e aqui eles estão falando de Cristo, gente, eles estão atacando aqui a cristologia, nessa tão importante para nós todos, né? 9:27, Hebreus 9:27. Que é importante a gente entender que Cristo veio, sim, João 1,14, né? O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Quer dizer, tantos textos nós podemos aqui lembrar dessa encarnação do Verbo, né? Mas
Por favor. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. É isso aí. Então a todos os homens está ordenado, né, viver ou morrer uma só vez. E depois disso, o juízo. Lógico, morrer uma só vez significa viver e morrer, né, irmãos? Só pode morrer quem viver. Eu não estou fazendo adendo, eu estou apenas fazendo uma conjectura aqui, né? Então, Jesus é o exemplo disso, irmãos. Jesus não fica indo e vindo, e que nem as seitas orientais, na sua maioria, o hinduísmo, né? Nossa, os caras acreditam piamente nessa. Isso é maligno, são espíritos demoníacos que se travestem do espiritismo, né? De um ente querido, olha só quanta desfaçatez e loucura. Como se o teu filho pudesse falar contigo. Só agora, né, em relação ali a Jesus, né, que veio uma vez e ponto, né, e a continuação ali, né, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Nossa, que palavra. Às vezes a gente escapa, né? A gente passa desapercebido, mas olha a clareza, irmãos, dessa palavra. Cristo uma só vez. Eu não sei se é nesse texto, pastor Mike, de uma vez por todas, não, é no outro, né? Quando fala da expiação, né? De uma vez por todas, assim, tipo, ele resolveu tudo, né? Assim. Mas esse texto maravilhoso que a Marina deu para nós, né? Clareza desse texto matou. Então, a doutrina deles ela é enganosa de diversas formas. E a gente pode lembrar até, nós estamos falando de 1 João, né, os domingos aqui, ó, do capítulo 3, capítulo 4, versículo 1 e 2, e o 3 aqui, ó, vou ler rapidamente, quer ler para nós, Adriel? Pode ser, por favor? O 4, versículo 1, 2 e 3. Perdão, 1 João, capítulo 4, versículo 1 a 3. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto, reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem presentemente já está no mundo. Os irmãos têm a ACF, né? Então fica claro que o Adriel ainda está pegando aqui com a gente, né? Em breve vai ter uma ACF também, mas dá para ver a diferença, né? Eu queria que tu visse a diferença que tem aqui de um conteúdo muito precioso que às vezes é nos furtado, né? De certa forma, né? Mas fica claro para nós que quem não reconhece que Cristo veio em carne não é de Deus, é falso, é espírito enganoso, é espírito é anticristo, né, irmãos? Então eles são anticristos, né? Os adeptos dessa seita, desse movimento Nova Era, são anticristos. Isso aqui é tudo balela, eles não creem, eles não têm compatibilidade com a gente, tá? Só para nós. O horário, né? Acho que faltam algumas ainda. A gente deixa aquela questão de repente para outra quinta-feira, Tá. aí daí da segunda. Então agora a gente tem aqui também essa doutrina da expiação. Nós cremos que esse Jesus que veio
né? Se fez homem, nós vimos, né? E pela fé, né? Se fez carne, foi reconhecido em figura humana. Filipenses 2:5. Vamos abrir aqui rapidamente e depois nós vamos. Essa daí é a próxima doutrina? Expiação. A expiação. Essa é a terceira? Quarta. Essa é a quarta. 2, capítulo 2, versículo 5 até o 8 ali. E depois Filipenses. Tinha separado. Pode ler para nós, César. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, em morte de cruz. Eu vou ler aqui, 1 Coríntios 15. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho, a partir do versículo 1, depois eu posso passar, que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e o qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou tenho anunciado, se não é que credes em vão. Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Né? Então aqui nós entendemos que essa morte de Cristo, ela vai trazer para nós a expiação. Por que eu estou nesses dois textos? Só explicar uma coisa aqui, para eles, tá? A expiação, ela é muito mais alegórica. Olha só a crueldade, né? Então eu quis trazer um fato. Você sabe que esse texto de 1 Coríntios 15 é quase que um documento, né? Que vai dizer que 500 viram o Cristo ressurreto, servos, apóstolos e mais, né? Então é uma comprovação que ele morreu e ressuscitou, né? Foi sepultado. Para nós é um documento, para a história, né? Então, se eles estão atacando na questão da porque isso aqui não é a nossa expiação. Eu não estou ensinando aqui sobre expiação no nosso ponto. Estou dizendo o que eles creem. Só para lembrar aqui, né? E eles creem que é uma alegoria. É uma alegoria. Mas agora nós temos que é um fato. Nós temos que é um fato. Ele morreu mesmo. Ele morreu, ele veio. Bom, nós não rejeitamos a obra dele, de jeito nenhum, a existência. Então, só para deixar claro, então ele vai dizer: ó, você pode acreditar da forma que você quiser, porque isso não será imputado. Então, ou seja, em termos mais suaves, um pai ou uma mãe, ó, lembrando aqui a trindade deles, isso aqui é o que eles estão falando, e reconhecerem que isso dói, ter que entregar um filho. Então pode ser de uma forma, né? Aqui eles estão falando que, tipo assim, que Deus, ou que a mãe de Cristo teria sentido, né? Pô, vou entregar meu filho para morrer com pessoas que eu não conheço, tipo isso assim, entendeu? Engano atrás de engano, conceitos totalmente, ideias erradas, né? Malignas, né? Tem uma frase que diz assim, né? A sua mente cria formas de entendimento que você quiser. O sacrifício é uma noção totalmente desconhecida para um Deus, né, que é impessoal. São coisas totalmente complexo, sim, é complicado, tá?
Jesus, a crucificação nada mais é que um exemplo extremo de um valor alegórico, didático. Enfim, não vou continuar aqui, irmãos, é muita bobagem. Desculpa, não quero também desrespeitar ninguém, mas é muita blasfêmia. Tá? A próxima, salvação, né? O mundo real é atingido quando você se conscientiza que a base do perdão é bem diferente. Ela é justificada porque todos somos filhos de Deus. Todo aquele dó do abá, que todo mundo vai ser salvo, universalismo, que todo mundo é filho de Deus, afinal, né? Todos somos filhos de Deus, não é assim que o mundo apregou, o mundanismo, o humanismo, que assola o mundo, né? E nós sabemos que há uma distinção. Alguns são apenas criaturas e alguns poucos são filhos. Alguns milhares que sejam, mas são poucos passarão na porta estreita, mas muitos pela porta larga. Então, dessa forma aqui, a alusão deles à salvação é mais uma utopia no aspecto que você mesmo pode se salvar, você mesmo pode ser o seu Cristo, o seu Deus, o seu Salvador. É nisso que eles creem. E tem um ponto que você não precisa mais ter autocomiseração, autoflagelação. Eles não creem nem naquilo. Teve um homem na história, assim, na época da Reforma, que foi Martinho Lutero, né, que ele tinha autoflagelação, ele tinha essa inclinação de querer, a força, assim, na carne, resolver a questão do pecado na vida dele. Por um tempo, né? Por um tempo, no monastério e tal. Mas aquilo ali é um exemplo de querer se absorver mediante uma autoflagelação, autopunição, para se absorver, mas mais do que isso é o entendimento errado da própria salvação. E aqui eu nem vou imputar, não estou falando de Lutero, estou falando apenas Eles acreditam que tipo assim, se eu sou um adepto da nova era, tá? Eu posso me tornar o meu Cristo, o meu Deus e me salvar. É isso. Essa é a fé deles quando se trata da salvação. E eles acreditam que todos podem ser salvos e que vão ser salvos. Como a gente tem aqui às vezes falado, né? Parece um filme de Hollywood, no fim vai dar tudo certo. Todo mundo será salvo, né? Então, dessa forma, não, né, irmão? Não, em absoluto não, né? João 3,16, né? Talvez a gente pode... Porque Deus amou o mundo, né, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, né? Eternamente não, mas receba, mas tenha a vida eterna. Porque quem crer, e nesse aspecto foi batizado, né? Cristo será salvo. Mas quem não crer já está condenado. Então, enfim, e continuar aqui citando, em relação à salvação, irmãos, é somente Cristo, como foi visto aqui, é somente por Cristo. Cristo é o Salvador e Ele é a salvação. Está tudo nele. Amém. O homem não pode se salvar. Eu não posso me salvar, eu não posso me safar da perdição eterna, do inferno. Não tem condição nenhuma. Não posso me absorver, nem que eu queira. Não posso. Cristo pode. Cristo, o substituto. Domingo, eu não sei se eu cheguei a dizer, mas eu acredito que Cristo não veio apenas para estar no nosso lado, Ele veio substituir. Ele veio tomar o nosso lugar nesse aspecto. Para apaziguar, para aplacar a ira de Deus. E somente Ele poderia fazer isso. Nenhum de nós poderia carregar aquela cruz, beber daquele cálice. Nenhum de nós, em nenhuma circunstância. E não só de nós, de nenhum do mundo todo, de todos os tempos. Ninguém. Somente Cristo é o Salvador e salvação. Merecíamos o inferno, estávamos na perdição eterna, mortos nos delitos e pecados, mas o Senhor nos deu vida eterna, amém?
E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O céu e o inferno e o juízo final. Aqui eles vão falar do cristianismo de forma bem direta. Eu vou ler. O cristianismo tem se enraizado e se imortalizado por sua radicalidade em relação não somente aos dogmas teológicos que vão implicar em uma frustração ou uma espécie de negatividade em relação à sua condição, que pode rumar ao inferno ou à perdição. Eles têm razão na parte que eles dizem sobre o rumo, né? Mas o resto eles não têm. Porque aqui, irmãos, eles estão criando exatamente o que a teologia liberal tem feito nos últimos anos. Um Deus que não, Deus sem ira, sem uma justa ira, sem uma santa ira. Um Deus sem ordenança, sem mandamentos. Existe isso, irmão? Não o Deus da Bíblia. Um Deus sem consequências, e só o amor, né? Ele é o Deus do amor. Bom, eu vou até compartilhar no grupo, com a permissão do pastor Michael, um cardzinho, um bannerzinho, que fala dos atributos principais de Deus, do Deus Trino, tá? E é interessante que a coisa mais legal disso aí é que você não vê que são quadradinhos, tipo de um gráfico. Todos eles são iguais. O juízo, a justiça é igual ao amor, irmãos. Não é menor, não. Ou vocês acham que o amor é maior? Onde está escrito isso nesse aspecto? Pode ter que ser que o entendimento de 1 Coríntios 13 ali alguém entenda que existe que ele poderia sobrepujar o fato de, mas não é exatamente isso que vai falar de quem é Deus a Escritura toda. Então, a gente tem que ter cuidado nessa interpretação, porque o mesmo Deus amor, ele é luz, ele é santo, lembrem disso, ele é reto, justo no juízo, é o mesmo Deus, irmãos. Santo, 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 que odeia o pecado, que abomina o vil pecador, que se ira, gente que não gosta, né? Eu vou falar uma coisa aqui, essa ideia que Deus ama o pecador e odeia o pecado, essa ideia é bem complicada de conceber ela, se parar para pensar um pouquinho. Por quê? Se Deus ama o pecador, e Deus ama o pecador, aqui o ponto não é o amor incondicional de Deus, nós vamos pensar juntos aqui. Deus ama o pecador e odeia o pecado, não é isso que dizem aí no evangelicalismo? Quem já ouviu isso? Deus ama o pecador e odeia o pecado, não é assim? Quem é que vai para o inferno? O pecado. Pecado. Entenderam? Né? Primeira vez que eu ouvi isso, fiquei em choque, né? Foi o Paul Washer, né? O Paul Washer que eu ouvi falando sobre isso. Aliás, eu ouvi dele, mas não é a fonte, mas digo assim. Sim. A primeira vez que eu vi isso foi o Paul Washer. Eu fiquei bem impactado. Falei, mas o que esse cara está falando, né? Porque eu era como todo mundo na mesma onda, né? Não, Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Veja bem, Deus ama o pecador. Mas o pecado faz separação desse Deus amor. Porque ele é santo, justo juiz. O mesmo Deus que ama o pecador também odeia o pecador. Também odeia o pecador. Pronto, resumiu. Assinamos embaixo, resumiu. É isso aí. Então, nesse aspecto aqui, irmãos, céu, inferno e juízo final, para eles é mais uma alegoria. E eles vão incorrer na teologia liberal, pastor Michael. Porque na teologia liberal, da graça barata, onde eu posso fazer tudo do meu jeito, que é um Deus sem ira, é um Deus que me aceita, afinal de contas ele é um Deus omisso, tolerante. Esse é o aspecto. E Deus não é assim, irmãos. Irmãos, o amor aceita tudo. Sim ou não? Não. O amor não aceita tudo. O que aceita tudo é a omissão. Omissão não é amor. Omissão é errado, é pecado e em alguns casos é crime.
Omissão. O omisso vai te aceitar do jeito que tu é, e tanto faz se tu está chutando o balde, se tu não está. Mas aquele que ama ao Senhor, que ama a sua igreja, ele jamais vai te aceitar simplesmente do jeito que tu é. Ele vai querer cooperar com Deus, não como o Espírito Santo. A gente não é o Espírito Santo, é só o Espírito Santo que tem poder para transformação, a palavra de Deus, a autoridade para nos convencer do pecado, a justiça, do juízo e tal. Então esse ponto aqui, o céu, o inferno e o juízo final, todos são fatos reais, eles vão acontecer, entendeu? Como a Bíblia diz que eles vão acontecer, eu não separei assim de forma geral o texto aqui. Só para esclarecer um ponto, para deixar bem específico. Eles negam os três, né? É alegórico. Pois é. Eles usam muito alegoria, embora eles usem... Mas o fato de eles falarem que é alegórico é uma negação, né? Tipo assim... Sim, uma negação. No final das contas, quando diz que algo é uma alegoria, né, no final das contas, na visão deles, do pessoal da Nova Era, ao dizer que é uma alegoria, é uma tentativa de camuflar uma negação. Né? Então, no final das contas, eles negam, eles não creem que há um inferno, que há um céu e que vai haver um juízo final. Eles não creem nisso. Eles não creem que todos vão ter que se apresentar, vão ter que prestar contas diante de Deus e tal. Eles negam tudo isso. Né? Mas daí eles negam de uma maneira um pouco mais, entre aspas, educada. Né? É que é uma alegoria. Só que é uma negação. O que diz a palavra de Deus? Né? Nós temos ali, Apocalipse 20, versículo 11, né, em diante diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E olha na sequência, versículo 1 do capítulo 21. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então logo a gente tem ali, juízo final, nós temos o julgamento de todos, nós temos os ímpios sendo lançados no lago de fogo, e nós temos na sequência já a menção ao novo céu e a nova terra, que é o destino dos salvos. Né? Então tudo isso, né, apresentado na Escritura de maneira não alegórica, de maneira literal. O pessoal gosta de falar do Apocalipse bastante assim, né? O Apocalipse é alegórico. Isso aqui não é alegórico, isso aqui é literal, ponto a ponto. Cada letra que a gente leu aqui vai acontecer exatamente o que está escrito aqui. Então, lógico que existem aspectos do Apocalipse que são simbólicos. Né? Não estou dizendo que todo Apocalipse, né, tem que ser interpretado literalmente. Mas a gente entende quando os pontos eles são muito claros. Os pontos no Apocalipse, pelo menos a grande maioria deles, onde é um símbolo, e que na maioria das vezes o próprio símbolo ele é apresentado com clareza como símbolo e diz qual é o significado, mas aqui não, isso não é simbólico, não é uma alegoria, é literal. Só para não ficar sem um registro, só vou ler uma parte deles aqui, Nova Era, tá? Não contrapondo, mas o pastor Michael trouxe um posicionamento nosso, literal, nós cremos na Escritura. Só a Escritura. Ser um verdadeiro cristão, professo, é viver num céu tendo um céu como algo ilusório, em alusão, como um cristão profissional negativo. Olha só a expressão, um cristão profissional negativo. E para nós, se fosse nossa linguagem, seria tipo um religioso dogmático, assim. Mas eles botaram aqui um cristão profissional negativo, que não pode ir para um inferno improvável e impossível. Ele não pode ir para... O que eles falaram, olha só a linguagem deles. Eles chamam o céu de ilusório e eles chamam o... inferno de algo improvável e impossível. Ou seja, impossível. Isso, o que mais é negar essas realidades? É negar. Né? É só para confirmar o que o pastor Michael falou. Então, por isso que quando eu falei alegórico, foi bom o pastor Michael intervir, porque eles estão negando. Era para confirmar isso aqui. E sobre o juízo final também, eles vão dizer que Apocalipse é todo alegórico. Para resumir, é isso. Inclusive tem cristãos que estão fazendo isso, né? Dizendo que o Apocalipse é alegórico, né?
Então, poderes demoníacos, a gente tem que lembrar aqui que Satanás, quando foi jogado, né, foi retirado do céu pelo próprio Deus, com ele levou o quê? Uma terça parte dos anjos. Então, os poderes demoníacos, nós lemos hoje em Efésios 6, nós não precisamos ler, do 10 ali até o fim nós lemos, ali fica claro quem são esses poderes, está todos eles ali, no versículo, eu vou localizar aqui para os irmãos para não ficar tão, o versículo que está localizado está aqui, ó. 12, tá? Basicamente no 12, o 6:12, Efésios 6:12, tá? Nesse contexto aqui, porque não temos que lutar contra a carne ou sangue, né? Estava no mesmo espírito que o pastor Michael falou anteriormente, que orou, né? Mas sim contra os principados, aí começa, né? Os principados, as potestades, contra as potestades, contra os principados, contra as potestades, que eu gosto dessa época, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais, contra a maldade nos lugares. Então está tudo explicadinho aqui, quem são o alvo de nós refutarmos, tá? A segunda vinda de Cristo, meus irmãos, cabe dizer uma coisa aqui, nós estejamos prontos ou não, a gente acredite ou não, eles acreditem ou não, irmãos, Cristo voltará. Pronto, ponto. Ele vai voltar. Existem mais de 300, na verdade são mais versículos que atestam a volta de Cristo, então, da vinda de Cristo, tanto da vinda primeira, mas também da segunda vinda. Cristo voltará, irmãos, ponto. Não importa o que as pessoas pensem, falem, os achismos, as seitas, Cristo voltará. As pessoas estejam prontas ou não, crendo ou não, se importando ou não, negando ou não. Para eles, o que eles pensam, tá? Isso aqui foi na Escócia, que o pensador, que é o Fitzgerald da Escócia, tá? Ele traz assim, né? Ele diz que seria algo que o mundo aguardaria pelos conservadores da religião. Então, pelos fundamentalistas do cristianismo. Isso aí está certo, porque esses não vão negociar tal doutrina. Ele fala dos fundamentalistas da... Ele fala desde o outro, ele vai dizer assim, ó, tem uma parte aqui, ó, aqui, Idade Média, desde a Idade Média, os fundamentalistas têm se encolerizado como irracionais, que acreditam em verdades absolutas, né, e sempre tentando trazer a todos que os que querem diferentes no seu conhecimento obsoleto estão vivendo algo efêmero. Eles estão certos, porque todo fundamentalista tem base no que ele fala, ele crê em algo concreto. Uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Quando ele fala fundamentalista, somos nós. Nós somos os... E depois ele vai desse aspecto aqui. Então, na segunda vinda, irmãos, são muitos textos. Mateus 24:30, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra, né, ao mesmo tempo, se lamentarão e verão. Primeiro vão se lamentar, e depois vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, grande glória. Pronto, suficiente para nós, um texto já matou tudo. Próximo, reencarnação, que já falamos, o Rafael leu, Hebreus 9:27, amém? Reencarnação, isso não tem nem como sustentar, nem filosoficamente, nem religiosamente, é uma doutrina tão em falso, essa da reencarnação, que ela é ilógica, ela é complicada, embora ela seja adotada por algumas seitas, né? E por último, a nova era, né? Como eu disse para os irmãos, que é a doutrina deles, né?
eles vão dizer que é a era de Aquário. A era de Aquário para eles ela se deu na mudança ali de 1999, quando tem o bug do milênio, aqui alguém lembra, né? O famoso bug do milênio, ali quando deu 99 para o ano 2000, que tudo ia bugar. Né? É isso, Gilmar. Até hoje não vai dizer esse bug. Você tá assustado, né? Ano 2000 Jesus ia voltar. Jesus ia voltar. Ia acabar o mundo. 2012, né? Nostradamus. 2000 ia acabar o mundo. E aí, Sim, não sei se vocês lembram, lá em Porto Alegre, em Praia de Belas. Isso. Ia destruir no ano de 2000. Tinha todo esse conceito que ia acontecer alguma coisa muito grande, que o mundo ia acabar. A Cris lembrou aqui. Surgiu o famoso Nostradamus. Quem lembra de Nostradamus? É nessa época aí. Então, assim, ó, a era de Aquário, irmãos, ela é uma era atual para eles, tá? Lembra que é deles aqui. A era aquariana é de tanto, não sei se é de 1000 em 1000 ou de 2000 em 2000 anos. Eles creem nessa loucura, né? Do solstício lá e das coisas lá. Então, assim, a nova era é um movimento que ela está hoje em dia no comércio, ela está no dia a dia, ela está na rua, ela está na marca do carro, está no símbolo do carro. Eu estava vendo umas seitas ali, o Chevrolet. Exatamente. Né? Chevrolet, né? Então, assim, ela é patrocinada por marcas. É lógico que a gente aqui quer sempre manter o bom senso de não entrar em teorias de conspiração, porque também não precisa também. Sim. Mas ao mesmo tempo ela está, com aquelas mensagens subliminares, ela está. Então ela está assim, aqui na Paraguaçu, ela está. Ela pode estar no trabalho da gente, ela pode estar no negócio que a gente está fechando, pode estar lá fazendo um prédio nos Estados Unidos, e aquele prédio é todinho destinado para servir a doutrinação ideológica desse movimento. Então a nova era ela se constitui como uma anarquia, onde ela não permite mais a questão dos governos que sempre foram, das tradições, do fundamentalismo, do conservadorismo, né, que a gente falou. Ela se opõe a essas coisas. E ela está por trás, sim, do feminismo, ela está por trás do comunismo. Praticamente todos esses ismos ideológicos atuais, ela está por trás, sim, irmãos. Com uma espécie de mãe, sei lá, que patrocina tudo isso, porque ela é o movimento ou a seita, a religião que mais tem patrocinadores, desde famílias as mais ricas do mundo tem envolvimento e investimento nessa seita, nessa organização. A gente leu aqui organizações mundiais que servam a agenda, os propósitos dessa seita, desse movimento. Então a gente precisa estar atento, vigilantes e armados até os dentes, né, com as armas espirituais do Senhor, para guerrear, para batalhar, para lutar essa guerra aí, no Senhor, da forma do jeito do Senhor, conduzidos pelo Senhor, sem aceitar na nossa casa, sem aceitar na nossa família essas intervenções malignas, em nome de Jesus. Tá? Eles têm a doutrina deles baseada no monismo mesmo, no panteísmo, que são expressões que vão ampliar um pouquinho, no ecumenismo, como foi falado no outro encontro nosso bastante. Então são características da lente que essa seita usa para os seus adeptos. Então tudo é tolerável, tudo é amor, tudo é perdoável, aquilo que era errado já não é mais, tem uma ressignificação das coisas. O status quo, talvez alguns não estão familiarizados com essa expressão. O que é o status quo? Status quo é o estado das coisas, ok? Para ele o status quo não pode mais ser o mesmo. Qual é o problema desse entendimento? Que aquilo que foi não é mais. Aquilo que sempre foi, que manteve ordem, decência, que manteve limites, tem que ser derrubado, entendeu? Por isso uma nova era. Por isso uma nova era. Então, irmãos, concluímos até. Amém? Deus abençoe.